Amém. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração aí no seu lugar. Pai, nós queremos clamar ao Senhor que o teu Espírito continue ministrando no nosso coração, continue falando, trazendo revelação, trazendo direção, trazendo discernimento, ó Deus, das coisas que o Senhor tem para nós, dos planos do Senhor para cada um de nós, do chamado do Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria compartilhar com a igreja sobre relacionamento. Relacionamento é chave de vida. Enquanto eu preparava, que eu abri o slide aqui agora, me veio um texto que não está aí no slide, mas eu queria ler, que é o texto de Efésios 4, verso 16. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O apóstolo Paulo está falando desses ligamentos, dessas juntas, dessas articulações, cada parte que liga um membro ao outro, fazendo esse paralelo do corpo, e isso nada mais é do que os relacionamentos. Todas as áreas da nossa vida, relacionamento é chave. Relacionamento é chave de sucesso dentro da empresa, no trabalho. Relacionamento é chave de sucesso na família. Assim como relacionamento é uma chave de sucesso, também pode ser uma pedra de tropeço. E eu creio que 90% dos grandes problemas do mundo tem a ver com relacionamento. Tanto que quando questionaram Jesus acerca de qual era o maior mandamento, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nesse mandamento, Jesus estava dizendo da importância do relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E o ministério de Jesus, durante os 3 anos da sua jornada, ele se resume a relacionamento, se resume à maneira com que ele se relacionou com as pessoas. E eu queria, destacar nessa manhã com vocês, vamos ver se eu vou dar conta. Me ajuda aqui, Patrick. Help me, please. Já apertei os 6 botões existentes aqui, eu já apertei. Pausa o meu tempo aí, viu, juiz? Para lá, né? Aleluia. João 19, 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. O livro de João, ele se auto-intitula o discípulo amado. E eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre o relacionamento de Jesus com João, e eu vou finalizar depois destacando esse relacionamento. Aqui está a cereja do bolo, o relacionamento de Jesus com João. E você vê os 4 evangelhos, cada evangelho com uma ênfase, trazendo a figura de Jesus com um destaque, com uma característica, mas o livro de João, sempre João se auto-intitula o discípulo amado. Então a questão não é que Deus tinha um discípulo amado, a questão é que existia um discípulo dentre os 12 que entendia a revelação desse amor, que discerniu, desvendou, descortinou quem realmente
ele era, quem ele representava para Deus, né? E às vezes eu vejo muito, né? Eu tenho só uma filha, mas eu converso com pais que têm muitos filhos e todos têm algo em comum a dizer. Ah, mas a Marinha fala que ela não é tão amada quanto a Joana, né? E até aqueles que têm gêmeos, né? Como o Nery, sempre tem ali aquela coisa de, mas a fulana recebe mais graça do que eu, né? Sempre tem essa coisa da disputa. E no meio dos discípulos, sempre surgia essa pergunta, né? Mas, Senhor, quem é que vai sentar à tua direita lá no reino? Quem que vai ter esse lugar especial? Então, falando, né, dessa coisa do relacionamento, o quão precioso isso é. Primeiro, eu vou falar sobre 5 tipos, 5 maneiras de Jesus se relacionar com as pessoas, de maneira geral. Depois a gente finaliza falando de João. Primeiro, Jesus se relacionava com as multidões. João 2:23, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Marcos 4:33, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Então, nós vemos aqui um primeiro nível de relacionamento, Jesus com a multidão. Podemos dizer do culto de celebração de domingo à noite, né? Aquela coisa coletiva no atacado, onde existe um tipo de mensagem específica para a multidão. Jesus falava às multidões através de parábolas, através de símbolos, e ele não confiava o seu coração a essa multidão, porque sabia que essa multidão era a mesma multidão que iria gritar, crucifica. O texto diz que ele não se confiava a eles, ou seja, ele não descortinava os detalhes da sua vida, ele de fato não fazia aliança profunda com a multidão. Mas Jesus estava disposto a alimentar essa multidão. Jesus estava disposto a curar, Jesus estava disposto a abençoar, né? Isso fala de pessoas que nos procuram, pessoas que nós estamos envolvidos, que de alguma maneira você vai abençoar e tenha certeza que você não vai ter retorno. Isso fala de um tipo de investimento em gente que literalmente você vai carregar nas costas, né? Eu, às vezes, brinco com o pessoal na empresa que tem algumas pessoas que o tempo todo você vai ter que amarrar uma corda na cintura, amarrar no engate do carro e sair arrastando, porque só funciona dessa forma. E assim no exército é assim, né? Tem aqueles soldados ali que parece que é só para fazer peso. Mas Jesus sabia que existia esse tipo de gente. Jesus sabia que essa multidão precisava ser suprida, precisava ser alimentada, mas ele não se entregava completamente a ela. Segundo nível de relacionamento, com os fariseus. Mateus 23:27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícias. Com os religiosos, Jesus não tinha meias palavras. Com os religiosos, Jesus não tinha tolerância. Não era como a multidão, não era como ali os leprosos, né, que veio um grupo de leprosos para ser curado. E Jesus sabia que apenas um iria reconhecer e iria ser grato, mas mesmo assim Jesus curou todos, mas com os religiosos não. É o tipo de gente que conhece, que sabe o que está falando e está ali só para criar problema, literalmente, né? Então, com esse tipo de gente,
Jesus não usava meias palavras. Jesus tacava o dedo na cara, né? O livro de Pedro fala sobre o pecado que leva à morte. E quando ele vai explicando, que ele fala que para esse tipo de gente eu recomendo que nem orem. Ele chega ao ponto de dizer que existe um tipo de gente que você não deve nem orar, porque é o tipo de gente que pratica o pecado consciente, é o tipo de gente que sabe o que está fazendo. Já conversei com algumas pessoas, né, na minha caminhada, eu tive a oportunidade de lidar com algumas situações em que você abre as Escrituras, fala, irmão, isso está errado, isso não é de Deus, isso não é bíblico, olha aqui o que as Escrituras dizem. A pessoa olha para você e fala assim, eu sei que está errado, mas eu quero continuar fazendo. Com esse tipo de gente, Jesus sabia muito bem. Então, ele tacava-lhe logo o dedo na ferida, né? Tinha um relacionamento ali, como a rapaziada diz hoje, né? É o papo reto, é o papo direto, curto e específico. Terceiro nível de relacionamento, o relacionamento com os discípulos, com os 12. Jesus chamou os 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Lucas 9:1. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Marcos 4, verso 34. Então você tem uma camada da multidão no coletivo, Jesus falando em parábolas, Jesus falando em sinais, Jesus usando figuras de linguagem para que eles possam entender, né? Usando histórias e situações da vida deles para que eles consigam se situar, mas Jesus não tinha nem tempo para poder trazer isso para um ensino mais detalhado e mais minucioso. Mas aqui com os discípulos, Jesus para e explica as parábolas, né? Podemos dizer que essa reunião do Tadel é uma reunião de discípulos, onde nós paramos para explicar as parábolas. Nós paramos para entrar no detalhe, para abrir as Escrituras, assim como os discípulos no caminho de Emaús, Jesus lhes abriu as Escrituras desde os dias de Moisés e trouxe o entendimento de quem ele era. Ele entrou no detalhe, ele trouxe um ensino mais profundo, ele trouxe um ensino mais detalhado. Isso mostra uma camada, um nível de relacionamento mais próximo. Porém, ainda são os 12, ainda é um grupo maior, ainda é uma situação ali de relacionamento no coletivo, né? E nesses 12, ele tinha ali alguns que ele sabia que iam ser problemas, que ia ser difícil, que ia ser complicado, mas mesmo assim ele continuava investindo nesses relacionamentos. Você acha que Jesus não sabia desde o início que seria Judas o traidor? Ele sabia. Vocês acham que ele não sabia que Pedro iria negá-lo? Ele sabia. E mesmo assim, ele insistiu nesse nível de relacionamento um pouco menor, com um grupo menor, e lhes ensinava as parábolas. Entrava no detalhe no ensino. Quarto nível, os discípulos mais próximos. Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto do monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Interessante isso, né? Parece que durante a jornada de Jesus, nós vemos que os 12 foram uma escolha do próprio Cristo. Foi Jesus que disse para eles, olha, venham, me sigam, que eu farei de vocês pescadores de homens. E aqui nós vemos que Jesus meio que seleciona 3, mas essa seleção, eu não quero aqui trazer uma ênfase de que esses 3 eram melhores do que os demais, mas Jesus, que sondava os corações, né? Assim como o texto diz que ele não se entregava às multidões
porque ele sabia o que estava no coração dessa multidão, ele sondando os corações dos discípulos, ele sabia aqueles que de fato queriam estar mais próximos, ele sabia aqueles que de fato tinham fome pela presença de Deus, ele sabia aqueles que de fato queriam e estavam dispostos a morrer por ele. E aí ele seleciona então esses 3, e a Bíblia conta, né, que numa situação eles foram orar no monte, e é até chamado de o Monte da Transfiguração, porque nesse lugar Deus teve uma experiência sobrenatural com Deus, Jesus teve uma experiência profunda com Deus, e ali apareceu Moisés, Elias, e foi algo muito forte, foi uma experiência sobrenatural, e a Bíblia diz que Pedro ficou tão impactado com aquela experiência, ele falou: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para cada um, vamos ficar aqui, isso aqui está bom demais, vamos ficar aqui orando em língua o resto da nossa vida. E Jesus dá um saculejo nele e fala: não, não é só isso, o ministério, o chamado, o propósito, não é apenas experiência, existe algo mais profundo, existe gente para ser lidado, nós precisamos lidar com gente, nós precisamos lidar com problema, vamos descer do monte. E naquela experiência, a Bíblia relata que eles desceram, e logo depois que eles desceram do monte, eles lidam com aquela primeira situação difícil, onde os outros discípulos não conseguiram expulsar um determinado demônio, né? E o pai daquele menino fala: olha, eles já tentaram de tudo, mas eles não conseguiram. E aí Jesus tem aquele momento ali de ensino, falando, né, que essa casta só sai com jejum e oração. Após sair de um momento de jejum e oração com esses 3, e ele então traz aquela revelação de consagração, aquela revelação de que de fato existem situações na nossa vida que vão sair somente através de consagração, somente através de jejum e oração, e eles têm aquela oportunidade, né, de aprender sobre fé, né? Então o fato é que o problema ali não era que eles não tinham orado, e o fato também não era que eles não tinham nenhuma experiência de jejum, mas o fato é que o jejum e a oração ativava a fé, né? E aí Jesus fala: ó geração incrédula, até quando vos perecereis? Até quando eu vou ter que fazer aquilo que já foi delegado para vocês? E eles têm então aquela experiência, mais uma experiência sobrenatural, onde Jesus expulsa aquele demônio, e os 3 que estavam mais próximos estavam ali com Jesus, experimentando, né, daquela experiência sobrenatural. Isso fala de um nível de discipulado onde você tem a oportunidade de levar os discípulos mais próximos a terem o que nós chamamos, né, de discipulado prático, né? Uma coisa é você tomar café e estudar a Bíblia com o discípulo dentro de casa. E outra coisa é você sair para a rua, descer do monte, né, e enfrentar um endemoniado e mostrar para o discípulo: olha, você está vendo essa situação? Essa situação a gente resolve assim. Era isso que Jesus estava fazendo com esses mais próximos, inclusive. 5º nível, o discipulado 1 a 1 com João. João, capítulo 19, verso 26. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. João 13, 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem amava. A gente vê algumas fotos, inclusive da última Santa Ceia. É muito comum você ver um discípulo colado em Jesus, né? Todos os historiadores dizem que essas fotos são uma das imagens mais antigas, ilustradas, bem provável ser, de fato, trazido pelo testemunho daqueles que viam esse relacionamento tão próximo de Jesus com João, né? E ele tinha essa característica de estar ali grudado, colado, né?
e parece muito comigo, né? Que a minha linguagem de amor é toque. Então, eu quero estar pondo a mão, eu quero estar abraçando. Eu sempre que eu chego perto, eu quero abraçar e tudo. E nessa pandemia foi muito difícil, porque eu mesmo vivi muita situação constrangedora. Porque aí eu chegava, aí a pessoa fazia assim comigo, dava um soquinho, né? E eu ficava para morrer. Falava, meu Deus do céu, quando nós vamos sair dessa loucura? E então João tinha essa característica, né? E interessante é que a Bíblia fala de um momento muito chave, quando na última ceia eles estavam, como uma foto daquela ali, né? Como aquela imagem ali, eles estavam reunidos para fazer a última ceia. João, como sempre, estava ali, né? Reclinado a cabeça no coração do mestre, no ombro do mestre, no peito do mestre. E os discípulos, né? Jesus começou a ensinar, Jesus começou a falar, falando que tinha um que era o traidor, que um iria traí-lo, e os discípulos começam a olhar, eu penso, né, que eles deviam olhar um para o outro e falar, será que vai ser eu? Não, não sou eu o traidor. E um olhava para o outro, e aí eles sabiam que João é que era o mais próximo. Então a Bíblia fala que eles cutucavam um ao outro e disseram, olha, fala para João aí, perguntar para ele quem que é o traidor. Fala para esse cara que é o cara que anda mais perto, que é o que sabe, que conhece mais o mestre, que tem a moral com ele, que está mais juntinho. Pergunta aí quem que é o traidor. E João pergunta para Jesus, e Jesus então tem, né, aquele momento terrível, né, de ter que falar na frente dos discípulos quem era o traidor. E ele fala, aquele que botar a mão no pote comigo, esse é o traidor. E não é que o traidor abençoado vai e bota a mão no pote junto com ele. Se eu estou numa experiência dessa, eu jamais colocaria a mão no pote. Falou, o cara acabou de apontar que eu com você, o cagueta, eu vou botar a mão lá, vou deixar ele ficar com esse negócio aí. Ele falou, então, né? Mas Judas coloca a mão no pote e tem aquele momento ali, de fato, de revelação, né? Então, aquele que está mais próximo, ele caminha debaixo de revelação, ele caminha debaixo de intimidade, né? Com o discipulador, com o mestre, com o líder. É aquele que está, de fato, ali próximo a receber a capa, né? Foi assim com Elias e Eliseu. E nos últimos momentos de Elias, a Bíblia fala, olha, e ele falava para Eliseu, fica aqui que eu vou a Jericó, depois eu volto. Eliseu, tão certo como vive o meu Senhor, jamais te deixarei só. Ele grudou, foi atrás. Fica aqui que eu vou até ali, já já eu volto. Tão certo como vive o meu Senhor, não te deixarei só. Fique aqui que eu vou além do Jordão. Tão certo como vive o meu Senhor, jamais te deixarei só. E ele foi. E interessante que a chave para receber essa porção dobrada era simplesmente o fato de estar junto com Elias no momento em que ele foi tirado da terra. E no momento em que Elias subiu, a capa caiu e Eliseu recebeu a porção dobrada. A Bíblia fala que no momento da crucificação de Jesus, além de Maria e algumas mulheres que estavam aos pés da cruz, a Bíblia fala de um discípulo que não desistiu do projeto, que não frustrou, porque os outros estavam dispersos, os outros estavam com medo, trancados dentro de casa. Pedro havia negado Jesus, Judas havia, né, naquele processo de suicídio ali, e aparentemente parece que o projeto acabou, mas João permaneceu aos pés da cruz enquanto Jesus estava sendo crucificado. Tamanho era o amor, a intimidade, o desespero que ele tinha pelo mestre, né? Essa aliança, essa intimidade no relacionamento. E a Bíblia mostra claramente que João era, de fato, aquele discípulo que mais teve revelação do Senhor. Ele
é aquele que tem ali aquele momento de intimidade, que pergunta para Jesus quem era o traidor. Ele é aquele que tem a visão do Apocalipse e vê o fim de todas as coisas. Alguns historiadores falam que João começou a jornada com Jesus com seus 17, 18 anos e morreu com quase 90 anos. Então era um homem que caminhou com Jesus, viu todo o processo de crucificação e ressurreição e o nascimento da igreja, passou por todo aquele processo de perseguição, foi para a ilha de Patmos. Tamanho era o seu amor, que alguns teólogos dizem que eles tentavam até empurrá-lo de penhasco para matá-lo, porque o cara não morria, né? Mesmo preso, passando fome, na ilha de Patmos, estava lá. Se você ainda não viu aquele filme, né, que mostra... alguém lembra do nome do filme? Que mostra João tendo a revelação de Apocalipse ali preso em Patmos. Eu assisti o filme, achei tremendo. E mostra ali, não sei exatamente se isso acontecia, mas mostra ele fazendo a Santa Ceia dentro da cadeia e ministrando para os presos ali, algo tremendo, né? Então, esse é o nosso objetivo enquanto igreja. Nós estamos aqui dia e noite falando de discipulado, né? E alguns não entendem, né? Parece que passa 10, 15, 20 anos dentro da Igreja da Paz, ouvindo sobre MDA, participando de conferência, e ainda não entenderam o objetivo e o propósito de um relacionamento íntimo, de um relacionamento mais próximo, de um discipulado 1 a 1. Ninguém é íntimo em relacionamento no coletivo, né? É impossível você dar atenção para 500 pessoas, 600 pessoas. Se você vier no culto hoje à noite, certamente eu garanto que em torno de 50% das pessoas que estiverem aqui vão ser pessoas que você não sabe o nome, não sabe onde mora, né? Sabe pouco da vida dessas pessoas. Nós, enquanto célula, quando a gente multiplica a primeira, a segunda, passa para um setor, a gente já vê a dificuldade que é você visitar todo mundo, estar com todo mundo, estar com a dificuldade de todo mundo. Eu vinha para cá agora de manhã com a Vanessa, a gente falando, né, de um casal, de uma dificuldade com filho e tudo, e a gente já fica pensando como fazer para chegar até aquela pessoa, porque, afinal de contas, já é um grupo ali de 50, 60 pessoas que a gente tem influência, e como isso é difícil. Então, de fato, a intimidade ela é gerada no 1 a 1. Né? Por isso que Deus criou homem e mulher para o casamento, para ter essa intimidade e frutificar, porque, de fato, no coletivo não existe isso. Né? E esse 1 a 1 gera um afeto. O afeto é consequência. Não tenta forçar a barra. Né? Não tenta, você não precisa disso. João chegou ao ponto que ele teve essa revelação de que ele era amado. Os demais, nenhum fala dessa maneira. Nenhum se escreve dizendo que era o amado. Mas nós precisamos chegar a esse nível de relacionamento, de intimidade, para ter essa abertura. Né? Eu quero, só para encerrar, contar um testemunho que eu achei muito interessante. Logo que eu cheguei na igreja, eu tive a oportunidade de visitar o pastor Ricardo a primeira vez. Eu acho que ele viu eu pregando em algum lugar, e aí ele me chamou para ir pregar lá. Eu nem tinha intimidade assim com ele, achei até bacana, corajoso da parte dele, né? E aí ele me convidou e eu fui lá. Aí cheguei lá, a gente almoçou e o culto era à noite. Aí ele falou assim, não, tem rede aí, deita um pouco e tal, descansa. E aí a pastora Márcia chegou, né, e falou assim, não, essa rede aqui é do papai, você vai deitar naquela outra ali. Aí papai? Aí eu falei, será que o pai dela mora aqui no Tocantins e tal? Falei, você tem pai vivo? Ele mora no Tocantins? O pastor Jackson, é o papai. Aí eu achei aquilo tão incrível, né? Tão profundo, tão genuíno e tão afetuoso, né?
E não tem como você não ter afeto, uma vez que você vai para o lugar da bênção. Volta para o lugar da bênção, se submete a esses processos. A afetividade, ela é automática, ela é inerente de gente. É impossível você conviver com alguém, estar disposto a caminhar com alguém que tem defeito, que tem dificuldade, que passa por problemas também. Você se dispor a estar com alguém que às vezes nem tem tanta habilidade em algumas áreas que você tem e não ter afeto. O afeto vai ser uma consequência. Em que lugar que você quer estar? Você quer estar no meio com os discípulos ali, no 1 a 1, talvez num grupo de 2 ou 3? Consegue reclinar a cabeça no peito do seu discipulador para chorar as suas angústias? Eu quero ter um discipulado como o de João. Eu não quero estar no meio da multidão. Eu quero ser visto e quero reconhecer esse sentimento, esse afeto, e ser reconhecido como discípulo amado. Amém? Glória a Deus.